A nossa irmã Clara, pastor, e a Ana Cláudia, ela cumprimenta o pastor e toda a nossa equipe. E também ela pede para explicar Efésios 4, né, a unidade da fé, o versículo 7. Bom, aqui no capítulo 4 de Efésios, o apóstolo, primeiro, ele recomenda que andemos como é digno da vocação com que fomos chamados. E essa vocação é humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor e procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, este versículo 3, quando aborda essa expressão, guardar a unidade do Espírito, significa que esta unidade não pode ser criada por nenhum ser humano. Ela já existe para aqueles que creram na verdade e receberam Cristo, conforme o apóstolo proclamou. Então, os efésios devem guardar e preservar essa unidade, não mediante os esforços ou organizações humanos, mas pelo andar como é digno da vocação com que foram chamados. E essa unidade implica também, como diz o apóstolo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso demonstra que, por mais importante que sejam as autoridades, os homens aqui na terra, só existe um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Significando que títulos que eventualmente qualquer pessoa possa possuir, não os leva à altura da dignidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que deve ser reconhecido como Senhor pelos cristãos. Então, um só Senhor significa que a obra da redenção que Jesus efetuou é perfeita e suficiente, e que não é necessário nenhum outro redentor ou mediador para dar ao crente salvação completa. Agora, quando ele diz unidade da fé, uma só fé, significa que todos os cristãos devem ter uma só fé. Por exemplo, na Igreja Evangélica da Paz, nós temos 14 artigos de fé. Cremos em um só Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, a única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. Cremos no nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo, sua morte vicária e expiatória, sua ressurreição corporal dentre os mortos, sua ascensão vitoriosa aos céus. Então há uma norma de fé que todos devem tê-la, uma só fé e um só batismo, que significa que o batismo só deve ser efetivado ou efetuado uma vez na vida. E esse batismo tem uma forma que é imersão e tem uma fórmula que é baseada em Mateus 28:19. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, nossa fórmula batismal é trinitária, consoante com a mesma pregação, o mesmo ensino a respeito de um só Deus eternamente subsistente em 3 pessoas. Todo crente deve ter consigo os artigos de fé da sua igreja, tentar memorizá-los para que, quando for indagado, tenha condições de poder informar. Pastor, NQI, quer que explique Eclesiastes, o capítulo 11, versículo 3.
Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Nós queremos dizer que esta linguagem usada por Salomão é uma linguagem figurativa. Isso significa, essa expressão, onde cair a árvore, para o sul ou para o norte, no lugar que ficar a árvore, ou que ela cair ali ficará, significa que a nossa vida, ela tem etapas que por fim vão se acumulando através dos anos que vão passando e vão se fixando em nossas vidas, formando o nosso caráter. Há pessoas que adotam como sistema de vida viver bem longe de Deus. Outras têm um coração mais aberto e aceitam a direção de Deus nas suas vidas, tornando-se cristãs ou aceitando a Cristo como Salvador. Ora, aquilo que nós acumulamos durante a vida é o que vai dar o final da nossa vida. Dentro dessa expressão, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Ou seja, o caráter formado durante a vida vai nos levar para uma situação definitiva e irrevogável. Servir a Deus durante a vida. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Não, eu preferi o caminho largo, o caminho da perdição. Ninguém interferiu na minha vida porque foi minha escolha pessoal. Muito bem, você é um ser livre, foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem todo o direito de escolher assim. Só que vai ouvir o correspondente à escolha que fez. Apartai-vos de mim, para o fogo eterno, não preparado para a pessoa, mas para o diabo e seus anjos. Então este é o sentido desse texto de Eclesiastes 11, versículo 3. Prezado ouvinte, a vida é sua. Ninguém interfere na sua vida. Você tem vontade pessoal autônoma, mas escolha bem, como Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14. Entra pelo caminho estreito. Caminho largo conduz à perdição. E nós, então, fazemos a escolha dentro daquilo que nós achamos o melhor. Pastor, aqui o nosso irmão Ronaldo, lá de Cubatão. Favor explicar Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Este texto tem relação com um certo costume que nós costumamos, às vezes mencionamos, de pessoas que têm consciência dos seus pecados, mas o que fazem? Eles procuram esconder ou jogar debaixo do tapete. E a vida vai seguindo. Pensa que está tudo bem porque está escondido debaixo do tapete. Mas ignoram que Deus tem colocado à luz dos seus olhos todos os nossos pecados. Ora, isto significa que um dia eles vão ser todos apresentados, vão ser tirados debaixo do tapete e vamos ser julgados por eles. Ora, se é assim, por que não fazer como Provérbios 28, 13? O homem que confessa suas transgressões, seus erros, e os abandona, alcança misericórdia. Se jogar para debaixo do tapete, encobre, nunca prosperará, não tem a bênção de Deus sobre a vida dele. Então Cristo está sempre disposto a perdoar, vamos confessar-lhe os pecados e assim estaremos
estaremos dentro da vontade de Deus, sem surpresas que poderão advir no dia de juízo final.